Olá, olá. Boa tarde a todos. Vamos fazer a nossa autodescrição? Vamos começar desse jeito? Você começa, Candice? Vamos lá. Então, meu nome é Candice Pome, sou uma mulher branca de cabelos encaracolados, estou vestindo roupa branca, sou psicóloga e especialista em longevidade. E de batom vermelho. E de batom vermelho, muito importante. Muito importante. Né, Mili? Meu nome é Mili Lacombe, eu tenho cabelo curto, eu estou usando uma calça creme, uma blusa, gente... Terracota. Terracota, e acho que é isso, né? Tá ótimo. Eu também sou uma mulher branca, vestindo quase branco cru, né? Um conjunto de upcycling, com cabelo... Chiquérrimo. Obrigada, médio loiro, médio curto, médio longo, uma coisa média, assim, mas enfim. Olha só, eu sou cozinheira, sou apresentadora do Cozinha Prática no GNT e sou criadora do Panelinha, que começou em 2000 como site, hoje é editora, produtora de audiovisual, tem produtos de mesa e, portanto, logo mais vai fazer 25 anos. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês nesse evento que reúne assim, um monte de gente que inspira pessoas, são pessoas que tomam decisão numa indústria de comunicação, de publicidade. E a gente vai explorar um tema que é muito poderoso, né? Eu acho, pelo menos, as novas narrativas femininas, né? E quais são elas? São muitas, assim como nós, né? Somos muitas. E então hoje, com a Mili aqui, de certa forma, simbolizando esse lugar que não era das mulheres, né? Tanto no campo quanto no comentário, né? As mulheres não estavam no futebol, né? A Candice tem uma história muito interessante porque ela vem dessa formação de psicologia, trabalhou justamente nesse segmento corporativo, digamos assim, da comunicação, da publicidade, e hoje a gente vai conversar sobre esse novo momento da vida dela como apresentadora de podcast num assunto que interessa a todos nós que temos mais de 20 anos, né? Que é justamente o envelhecimento, mas não com um olhar assim, de um problema, mas com um olhar de uma oportunidade de transformação. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu espero que isso também sirva assim, de um ponto de partida para a gente continuar o papo depois. Candice, eu vou começar, então, perguntando para você, as mulheres mais te buscam para falar justamente sobre esse momento assim, de transformação, né? A gente até estava brincando, esse ano eu vou fazer 50 anos, e eu falo assim para as pessoas, eu já cheguei no primeiro terço da minha vida. E muita gente não entende ali. Eu não pretendo viver 150 anos, né? Mas, enfim, para você, pessoalmente, essa transformação de sair de um mercado... Né, na verdade, você teve duas transformações. Primeiro, você fez a sua formação em psicologia, depois foi trabalhar no mercado corporativo e agora chegou nessa área da comunicação. Pessoalmente, como foi essa transformação para você? Eu acho que nós, principalmente que trabalhamos no mundo corporativo e fomos ensinados nesse mundo, a gente aprendeu que o sucesso tem a ver com duração. Quanto mais a gente dura num lugar, mais a gente tem sucesso. E eu fui aprendendo, estudando longevidade, que a gente sente quando os ciclos estão acabando. Do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. A gente sente. É quando a gente começa a se apequenar, é quando a gente deixa de aprender, é quando aquilo que a gente faz está no automático. E eu sentia que estava chegando nesse momento. E por uma feliz oportunidade do universo, eu voltei para a psicologia. Eu acho que a pandemia trouxe reflexões importantes para muita gente. E para mim foi esse lugar de eu preciso voltar para o mundo da saúde.
Então, eu preciso voltar para a área da saúde. Foi quando eu voltei a atender como psicóloga, ainda trabalhando na corporação, é importante dizer isso. A gente sempre pensa no segundo ciclo como se a gente tivesse que terminar o primeiro para começar o segundo. E eu, particularmente, na minha situação, foi fundamental que eu me preparasse, ainda estando dentro do meu ciclo, sentindo que ele estava terminando. E quando eu saí da corporação, eu comecei a abraçar esse mundo do envelhecimento. Eu entendi que ter trabalhado em inovação, tendência, consumer insights por 27 anos, tinha me ensinado muita coisa. E que isso era a hora agora de eu reunir a minha caixa de ferramentas e fazer disso uma outra profissão. Então, voltar para a psicologia, no momento de fragilização que a gente vivia como comunidade, como sociedade, me ensinou muitas coisas. E eu acho que tudo isso, né, a vida é um grande preparo. E tudo isso culminou. Estudo longevidade há 10 anos, eu já estudava quando eu estava na última empresa na qual eu trabalhei. E eu recebi um convite para falar desse tema que eu tanto amo, que é longevidade, é meu tema de estudo há 10 anos. E foi um presente poder me ver num outro momento, numa outra profissão. Eu sempre estive no lugar de aprender e de falar sobre esse tema. E no podcast, no Tantos Tempos, se vocês ainda não assistiram, assistam. Eu estou lá numa posição que é bem complexa, porque a gente media, você sabe, né, Rita? Não é moleza, mediar. Quando você tem uma opinião a respeito de um tema, e uma opinião forte sobre um tema, é muito complexo você lidar com duas opiniões. A gente sempre entrevista duas pessoas, um homem e uma mulher, para falar sobre a passagem do tempo. Então, eu estou me descobrindo, estou me sentindo totalmente com frio na barriga para falar de um tema. Muitas mudanças, muitas, né? Muitas mudanças e boas mudanças. Agora, Mili, você cresceu adorando futebol, começou a fazer um blog lá em 1800 e... Quando foi, Mili? 1789. 1789, perfeito. E esse blog chamou a atenção de alguém na Globo, e aí você, de certa forma, a partir dessa oportunidade, transformou ser comentarista de futebol em profissão, né? Mas esse é um espaço que, em 2007, né? 2006, 2007, se hoje é muito masculino, na época era mais ainda, né? Como é que foi para você entrar nesse mundo tão assim dominado pelos homens? É curioso porque a estrutura do machismo e da misoginia tira a estrutura de qualquer preconceito, do racismo, da LGBTfobia. Essas estruturas tiram da gente uma coisa que é muito fundamental para a formação da nossa subjetividade, que é o direito de sonhar. Eu não tinha o direito de sonhar em ser comentarista esportivo. Não era um caminho possível, né? Assim como para muitas de vocês não era um caminho possível fazer uma carreira corporativa até pouco tempo, né, gente? E aí, quando aconteceu, para mim foi muito transgressor, porque eu estava num ambiente que não era o meu. Né? Eu não fui ensinada a navegar naquele ambiente. Era como se todo o machismo e a misoginia, que em outros ambientes é diluído, ali estava concentrado. Então, estava muito na minha cara. Mas, se a gente não nomeia, a gente não enxerga. Tem isso também, né? Se você não dá nome, você não vê. E é isso que o feminismo faz com a gente, porque ele vai nomeando. Na hora que a gente nomeia, a gente vê. E aí não dá para desver. Esse é o problema. A consciência é a única coisa que, com o fogo e com o amor, quando a gente compartilha, expande. Então, essa é a beleza, né, da gente ir derrubando muros, e não estou nem falando que eu derrubei, porque outras mulheres já tinham vindo antes, né? Mas você dá um chute, e alguém vem depois de você e dá um outro chute, e, de repente, um muro cai. E a gente consegue passar por ali, a gente inaugura uma nova fronteira. Eu acho que é muito bonito isso na vida, sabe? A gente saber que a gente não está aqui hoje porque alguém um dia falou, um homem poderoso falou, vou mudar o mundo para vocês. Não, gente, a gente está aqui com muita luta. Muita luta trouxe a gente aqui. Nossas ancestrais.
trouxeram a gente aqui. A gente não pode se separar do que aconteceu antes. A gente não pode se separar da luta das mulheres. Antes, mulheres queimadas. A gente cometeram um genocídio contra as mulheres na Idade Média. Foi um genocídio. A gente aprende assim: as bruxas foram queimadas. Parece que as loucas foram queimadas. As loucas eram as mulheres que não casavam. As mulheres que casavam, mas não queriam ter filhos. As mulheres que dançavam. As mulheres que gozavam. Essas eram as loucas, entendeu? Então, a gente hoje entende tudo isso e a gente sabe que ainda temos um longo caminho a percorrer. Por exemplo, se eu chegar aqui agora e falar assim: boa tarde a todas. A linguagem me ensina que se tem 100 mulheres e um homem, eu preciso falar assim: boa tarde a todos. Isso já é violento. E sabe qual é uma outra violência? Se eu falar boa tarde a todas vocês que estão aqui hoje, os poucos homens que estão aqui, eu garanto que vai ter um ou outro que vai se sentir ofendido. Porque a gente aprende que a linguagem no feminino é menor. Porque o feminino ofende. Porque o feminino é menor. Isso chama misoginia. Então, a gente vai se desconstruindo disso, sabe? O feminino não é menor. A gente falar no feminino não é menor. Agora, Mili, do ponto de vista pessoal, assim, né? Esse machismo, em algum momento... Porque eu acho muito rico isso que você falou, de a gente não poder sonhar. Em algum momento, você fala: quer saber? Deixa para lá, deixa eu continuar aqui como escritora, como roteirista... Sim, e isso é uma outra coisa muito importante. Tem horas que a gente acorda, quando você está num ambiente que vai tentando te expulsar, mesmo que entre sorrisos, mesmo com piadas, mesmo que fingindo que está te aceitando, tem dias que você acorda e fala: não vai rolar, gente, eu não aguento mais lutar, eu não tenho mais forças para fazer isso. E daí vem uma outra coisa que é muito importante. A gente é ensinada desde pequenininha que não existe, que é amizade entre mulheres. Não existe isso, gente. Não existe. É homem que consegue ser amigo de homem, mulher rivaliza com mulher. Mulher tira namorado, gente, da outra. Mulher não sabe ser amiga. E essa é uma das mentiras fundantes da nossa sociedade. Porque não existe nada mais forte do que amizade entre mulheres. Não há nada mais forte. É feito da mesma força que acendeu as estrelas. O tecido que vem de uma mulher dá a mão à outra. E não deixem nunca vocês pensarem que isso não existe. Existe e isso muda o mundo. Por isso que tem gente que tem medo disso. Las brujas. Mas é isso mesmo, né? A gente estava falando um pouco antes que a gente se vê meio como bruxa, mas num ótimo sentido, né? Boas, né? Muito bom poder ir envelhecendo e virando bruxa, né? A Rita Lee já tinha dito isso para a gente de todas as formas possíveis, só não entendeu quem não quis, né? Agora, Candice, você costuma dizer que a gente está vivendo um momento de muitas transformações em todas as áreas. E como é que você acha que isso impacta especificamente esse mercado da comunicação e da publicidade? Eu acho que falar sobre envelhecimento, eu sempre brinco que para vender um projeto eu tenho que falar que eu vou falar sobre longevidade, não sobre envelhecimento, senão o projeto não passa. Falar sobre esse tema é algo muito recente, muito contemporâneo, porque o Brasil está em um momento que a gente se pegou. Então, nos últimos 5 anos, a gente vem falando de etarismo, de longevidade, de vida longa, de expectativa de vida. Mas é algo muito recente. A gente tem que pensar que, daqui a 10 anos, mais de 1/3 do país vai ter mais de 60 anos. Isso é uma mudança, uma transição demográfica sem precedentes. E é importante também a gente comparar com o resto do mundo, porque se a gente pegar países que envelheceram e enriqueceram antes de nós, como França, Japão, Estados Unidos, esses países eles levaram de 100 a 120 anos para ter o percentual de pessoas 60 a mais que a gente vai ter agora em 2030, e a gente levou 30 anos para fazer essa transição. 20, 30 anos, 2 décadas, não é e nunca será suficiente para a gente se acostumar com novas formas de beleza, com novas formas de relacionamentos, com novas formas de trabalho, que vão ser muito ditadas por pessoas que têm mais de 50, 60 anos.
Então, essa revolução é algo que o mercado da publicidade não é uma revolução que veio e acabou. Ela vai ficar, porque nós estamos nesse mercado, nós consumimos. Hoje, o mercado da longevidade no Brasil já movimenta mais de 2 trilhões de reais. No mundo, já é o 3º PIB. Então, se o mundo 60+ fosse um país, ele só ficaria atrás de Estados Unidos e China, do ponto de vista de PIB. Então, a gente está falando de uma mudança que não tem volta. Essa transição, se a gente não fizer juntos, e se nós aqui não protagonizarmos essa nova velhice, a gente não vai abrir caminho para as próximas gerações. Eu acredito muito nisso. O nosso protagonismo, ele é o letramento de longevidade para os nossos filhos. Se nós aqui quanto mais a gente resistir ao envelhecer, quanto mais a gente não falar sobre esse tema, e eu agradeço muito a Maria Laura e a Regina Augusto por abrirem espaço para a gente falar disso, porque não é um tema do futuro, é um tema de hoje. É só a gente olhar aqui na sala e ver a mistura geracional que a gente tem. E somos nós que somos responsáveis pelo que a gente está retratando. Qual o reflexo? Quem é a mulher que está sendo espelhada numa vitrine, numa campanha publicitária, numa promoção? Quem são as pessoas que estão escrevendo os roteiros? Quem são as pessoas que estão escolhendo quem vai fazer o casting de uma campanha ou de um filme para ganhar um prêmio ou não, ou para aumentar o número de vendas? Isso é uma responsabilidade totalmente nossa. Então, acho que é momento da gente realmente abraçar isso, porque é o nosso futuro. Muito bem. Mili, e no cenário do futebol, como é que essa transformação impacta ou não esse mercado especificamente? O mercado não só da publicidade, da comunicação também. Você diz o envelhecimento, né? Não só o envelhecimento, assim, o que você vê na verdade, assim, eu enxergo uma mudança que não tem a ver com envelhecimento, assim, no caso do futebol, né, especificamente. É uma coisa das mulheres chegando a lugares que não eram permitidos para elas, né? E aqui nessa sala a gente certamente tem vários exemplos e você está aqui representando com esse símbolo do futebol, mas a gente pode pensar que o futebol é só um símbolo, né? Sim. Como é que é essa transformação, né, de mulheres chegando a lugares que não eram assim? Você não é bem-vinda aqui, minha querida. Você não é bem-vinda. Né? Obrigada, mas não. Como é que isso impacta na comunicação, na publicidade? Então, essa pergunta é fenomenal, porque, assim, durante muito tempo, o mundo foi a gente é as nossas histórias, né? A gente é as nossas cicatrizes, as histórias das nossas cicatrizes. Durante muito tempo, essas histórias foram contadas por um grupo apenas, homens brancos heterossexuais. Na literatura, por exemplo, na política. Quando a gente começa a mudar isso, quando a gente coloca outros corpos em circulação, o que a gente está fazendo é colocando outros afetos em circulação. E não são as grandes ideias que fazem grandes transformações, são os novos afetos que produzem grandes ideias e essas ideias fazem as transformações. Então, a gente está falando de afetos, a gente se afeta o tempo inteiro. Quando você, por exemplo, recentemente a gente teve uma disputa para saber uma disputa, não foi nenhuma disputa, mas assim, a gente estava debatendo quem seriam os 2 novos integrantes do STF. O Lula podia nomear 2 integrantes. Muita gente fez campanha para que houvesse ali uma mulher negra, né, no STF. E o Lula deu uma entrevista dizendo assim, gente, olha assim, eu não vou ser impactado pela pauta identitária, não vou escolher pela pauta identitária. E ele nomeou 2 homens heterossexuais para o STF. O que ele estava fazendo? Sendo impactado pela pauta identitária. Ser homem heterossexual não é uma identidade? É uma identidade, só que ela se pretende universal, como se ela não existisse. Então, o que eu estou querendo dizer é, se você coloca uma mulher negra no STF, o que muda? Muita gente pensou assim, não muda nada, gente. Está lá, o Flávio Dino também é um homem com pensamentos progressistas, tudo certo. Não, porque você muda os afetos. A partir do momento que você coloca uma mulher negra dentro de um corpo branco e altamente masculino, mudou tudo.
porque você muda a circulação dos afetos. E é isso, a gente não vai conseguir evoluir se a gente não mudar os afetos, se forem sempre os mesmos afetos circulando entre aqueles mesmos grupos de pessoas poderosas. Então, aí, é disso que se trata. Quando você coloca uma mulher comentando o jogo, eu não vou ser melhor ou pior do que um homem que está vendo a mesma coisa que eu estou vendo, né, gente? A gente está vendo a mesma coisa. Só que o que eu trago, o meu olhar, é diferente do dele. A gente desdobra possibilidades de narrativas, de realidades, de pensamentos, de ideia. A gente melhora enquanto grupo. É disso que se trata. Por isso que a gente precisa, sim, de mais corpos. Corpos trans, corpos negros, corpos lésbicos, corpos femininos e corpos masculinos. Não se trata de uma guerra contra homens. Muito pelo contrário. Precisamos todos juntos fazer essa transformação. E juntas. E esse peso das nossas bagagens, né? Como é importante a gente saber de onde a gente veio, onde a gente está, para poder pensar para onde a gente vai, né? Isso é muito importante, né? Candice, olha, eu hoje estou aqui a convite do Women to Watch, também do GNT, meu parceiro de mais de uma década, né? O Cozinha Prática, que é esse sucesso, um programa com uma longevidade gigantesca. Então, eu quero só fazer um disclaimer aqui. Não estou pretendendo parar de ensinar as pessoas a cozinhar, não. Não é isso. Mas, se eu chegasse no seu consultório dizendo o seguinte: olha, Candice, vou fazer 50 anos, meus filhos já estão na faculdade, meu negócio tem uma parte que anda sozinho, não sei, estou pensando aqui, o que eu posso fazer aí nessa próxima etapa da minha vida? O que você diria para mim? Está querendo uma mentoria express, né, Rita? eu para todas as pessoas que estão aqui. Estou sentindo. Então, a primeira coisa é uma coisa que a Mili falou aqui que é muito importante. A gente sempre aprendeu que visão de longo prazo, quem aqui nunca foi perguntada numa entrevista de emprego, como você se vê daqui a 10 anos? Né? A gente foi ensinada que visão de longo prazo é sobre futuro. Mas quanto mais eu estudo longevidade, visão de longo prazo tem a ver também com o seu passado. Até onde você consegue se enxergar? Até onde você consegue entender a história da sua família? Então, para eu estar aqui hoje, a minha bisavó teve que lavar muita roupa de hospital. A minha avó teve que abrir e fechar uma padaria às 5 da manhã. A minha mãe teve que ser executiva no momento que as mulheres se atrasassem, ou qualquer um se atrasasse 5 minutos, tinha que perder o sábado. Para eu estar aqui trabalhando com algo que eu absolutamente amo. Então, o primeiro passo da mentoria é resgatar seu passado. A gente tem dicas preciosas, a gente tem spoilers sobre o nosso servir no mundo, quando a gente olha a trajetória de todos aqueles que vieram antes da gente e que fizeram muita coisa para a gente poder estar aqui hoje nesse palco. Então, acho isso fundamental e esse é o começo de toda a mentoria que eu faço, Rita. Quero mais. Foi pouco. Vamos lá. Eu sei que são 8 etapas. Conta pra gente, vai, as 4, pelo menos, primeiras. Então, sabe por quê, Candice? Eu acho o seguinte, que aqui um pouco o nosso objetivo é parar. Todo mundo almoçou, está todo mundo quietinho, parou, está respirando. Eu não estou vendo muita gente com o celular na mão. Estou vendo todo mundo prestando atenção, olhando. Então, olha que privilégio que a gente tem de falar com mais de 400 pessoas aqui, num momento que a gente está assim, numa tranquilidade, e poder aproveitar a sua expertise nisso para a gente refletir sobre algo que todos nós, independentemente de ter 30, 40, 50, 60, 70, 80, assim, que é o amanhã. Todos nós pensamos no amanhã. Então, por isso que eu estou puxando um pouco mais dessa sua expertise. Vamos lá. Eu, estudando longevidade, enfim, fazendo a formação em gerontologia, eu comecei a estudar o que fazia um envelhecimento bem-sucedido. Então, eu comecei a
pesquisar e ver o que pessoas com 80, com 90, que estavam muito bem, obrigada, do ponto de vista cognitivo, físico, com planos, ou seja, o que é considerado uma longevidade saudável, e comecei a ver o que tinha em comum. Então, eu saí da pesquisa de mercado da corporação, mas a pesquisa nunca saiu de mim. Então, eu tenho um vício por fazer pesquisas a respeito disso. Quanto mais eu leio, quanto mais eu atendo pessoas, eu percebo que tem 4 dimensões muito importantes para a gente se observar. A primeira é sobre o ordenar, a ordem que eu tenho na minha vida. E a ordem tange tudo aquilo que é material, a ordem financeira, a ordem da sua casa, a sua ordem, a ordem do seu armário, o como você organiza seu dia. Então, é a dimensão mais tangível e material que a gente pode pensar. Essa é uma primeira dimensão. A segunda é sobre o relacionar-se. Então, com quem eu tenho as minhas relações, quem orbita na minha primeira volta aqui, né, do meu planeta, quem são os meus primeiros afetos? Quem é a primeira rede que me socorre e eu sou rede de quem? Eu suporto, eu acudo quem nessa rede? Em terceiro lugar, a questão do aprender. Então, de que formas eu consigo aprender de maneira mais dinâmica para não só exercitar meu cérebro, mas o aprendizado ele também te conecta com a sociabilização. Então, quando você se relaciona com pessoas que têm interesses totalmente diferentes dos seus, você tem uma curadoria de algo que você jamais se dedicaria, pronta, naquele relacionamento. Então, quanto mais a gente consegue estabelecer amizades que sejam diferentes das pessoas que a gente está acostumado a se relacionar, mais a gente aprende sobre outras coisas, sobre temas diferentes. E, por último, o que coroa nessas 3 dimensões é o nosso servir. Então, muito se fala da palavra propósito, e eu convido a gente a amplificar um pouco esse significado, porque a palavra propósito hoje, ela ganhou um peso que, se a pessoa não sente que ela está salvando o mundo de maneira direta, ela acha que ela não está fazendo um trabalho nobre. E a nobreza, muitas vezes, está em fazer o trabalho da melhor forma, não importa que trabalho seja. E eu acho que quanto mais a gente usa propósito para afastar a gente do nosso servir, ela vira uma palavra perigosa. Então, eu prefiro trocar o propósito pela dimensão do servir. Para que eu sirvo no mundo? A quem eu quero estar, né, a serviço? E de que coisas, de que temas eu quero realmente me colocar a serviço para ajudar lá na frente em alguma coisa? E esse servir pode ser muito simples. Pode ser fazer uma refeição para minha família. Ele pode ser cuidar de animais, porque eu gosto de cuidar de animais e eu acabo ajudando pessoas. Então, você precisa salvar a baleia todo dia para ter um propósito? Não. Se você trabalhar e fizer seu trabalho, inspirar pessoas ao seu redor, cuidar das pessoas com as quais você trabalha, ser honesto, transparente e colocar seu coração naquilo que você está fazendo, o seu trabalho é nobre o suficiente. Então, essas 4 dimensões, elas ajudam a gente a pensar como eu quero me projetar para a segunda metade da minha vida. Já que eu fiz e construí muitas coisas, que também, de novo, a gente achou que a gente tinha que fazer tudo o que a gente tem que fazer na vida até os 50 anos. Só que mesmo que tudo dê muito certo e a gente tique todas as caixinhas do nosso plano, tem mais 50 anos pela frente, tá, gente? Pelo menos, né? Pelo menos. Pelo menos. E é curioso que os exemplos de servir que você deu são de servir ao outro, né? É servir o serviço e o servir ao outro. Mas, Rita, tem uma coisa, e você deve saber disso através da culinária. Uhum. Quando a gente serve ao outro, a maior alegria que a gente tem é da gente. Sem dúvida. Não, mas sem dúvida nenhuma. Eu acho, inclusive, que quando a gente pensa em propósito, tem tudo a ver com servir ao outro. E tem uma coisa curiosa entre os meus seguidores, assim, que tem muita gente que fala: eu queria tanto, que me pede para fazer exatamente o que eu fiz com você agora, pede mentoria, como é que eu faço para viver de produzir conteúdo, né? E uma coisa que eu sempre digo é que você tem que começar pensando se você está atendendo a sua plataforma, que pode ser os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, os seus familiares. Isso já é uma plataforma. Você está conseguindo se comunicar com essas pessoas? Primeiro se comunica com essas, depois você vai ampliando. Se você não está se comunicando com ninguém, fica mais difícil, né, de você conseguir
enfim, fazer uma coisa que se comunique com milhões de pessoas. Mili, você tem 1 minuto para dar o resultado do campeonato, nem sei que campeonato que tem. Quem vai ganhar, não sei quem vai ganhar o quê. Vai, loteria. Gente, olha, o Corinthians não vai ganhar, infelizmente, então... Acabou, pronto. Segundo meu marido, acabou. 1 minuto. Convido a todos vocês a incluir nos projetos de vocês, pensarem quem são as velhas ou os velhos que vocês desejam ser. Esse é meu convite para vocês. Você sabe a velha que você quer ser? Sei. Eu quero ser uma velha simpática, porque eu não quero ficar ranzinza. Já eu. Quero ser insuportável. Na velhice, eu quero continuar a ser sapatão de sítio, que é o que eu sou, gente. Eu inventei essa categoria. Eu sou o sapatão de sítio. Olha, para o mercado publicitário aí, me deem uma categoria, né? Então, na minha velhice, assim, no aprofundamento da minha velhice, eu quero continuar sendo sapatão de sítio, é isso. E que o Corinthians comece a ganhar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu que o diga, esse Corinthians aí precisa ganhar. Eu vou pegar uns minutinhos finais para mim, porque eu fiquei pensando muito aqui em tudo que a gente falou e eu fiquei com vontade de dividir uma história pessoal aqui, que eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente falou. A minha mãe, aliás, aqui, eu não sei, alguém fez administração na PUC? Vamos ver, alguém fez? Ninguém fez administração na PUC. Tem uma pessoa. Se tem entre 20 e 40 anos, provavelmente estudou com a minha mãe, que continua dando aula lá. Ela tem 80 anos e, aos 80 anos, ela continua dando aula várias vezes por semana. Os filhos, que somos 3, meu irmão Guilherme, que é médico, meu irmão Fábio, que é arquiteto, e eu, a gente fica, mãe, você está trabalhando muito. Vocês também. Né? Que é uma resposta que é maravilhosa. Mas o que eu queria contar é o seguinte, a minha mãe é de uma geração que precisou sair correndo da cozinha. A cozinha era um lugar assim deprimente para as mulheres, né? Da geração dela. Então, ela precisou sair desse lugar, do ambiente doméstico, para conquistar um lugar no mundo, no caso dela, um lugar no mundo acadêmico. Para mim, a cozinha ela não tinha esse símbolo de opressão, né, como tinha para minha mãe. Minha mãe via a mãe dela ali tendo que cozinhar todos os dias, almoço, jantar, cafezinho, lanchinho, café da manhã, lanchinho da escola, enfim. Então, para ela tinha um lugar. E minha avó certamente querendo fazer outras coisas. Então, para ela tinha um lugar, assim, a cozinha era um lugar opressivo, para mim não era. Só que eu não aprendi a cozinhar em casa. E quando eu fiz 18 anos, eu resolvi, antes de ver o que eu ia ser quando crescer, que, aliás, eu achava que eu ia fazer veterinária, eu resolvi aprender a cozinhar. Fui fazer um curso de culinária e achei esse aprendizado a coisa mais transformadora da minha vida. Eu fiquei, assim, achando que cozinhar era o contrário de ser uma coisa opressora, era libertador. Você chegar em casa e resolver o seu jantar, você poder chamar os amigos e preparar uma refeição legal, você não depender de ninguém para fazer uma refeição gostosa, uma refeição simples, ou o contrário, uma refeição super especial, né? Então, eu estou contando tudo isso, porque eu gosto de falar, e também porque, olha que interessante, para minha mãe, a cozinha representava uma coisa, para mim ela já representa outra. E por causa da cozinha, hoje eu estou num lugar que era muito difícil uma mulher estar na geração da minha mãe. Eu tenho um negócio que é produtora, que produz o Cozinha Prática do GNT, que tem canal no YouTube, que é editora, tem 10 livros, só meus são 10 livros, todos best-sellers, aliás, 11. Tem de outros autores também. Então, é muito interessante como
essa história, né, da gente saber de onde a gente vem, para onde a gente vai, e também olhar onde a gente está, né? Eu acho que a minha mãe, ela é uma mulher de 80 anos que está super bem, ela está muito mais atualizada do que eu em vários assuntos, porque ela é uma mulher que tem toda a bagagem, educou os filhos feministas, assim, todos com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações, com as mesmas responsabilidades. E ela também está olhando para frente, justamente porque ela está olhando para o lado. A gente só consegue olhar para frente quando a gente olha para o lado. E foi isso que eu fiquei com vontade de dividir com essas mulheres incríveis que estão aqui antes da gente. Tem 8 segundos para chamar quem que vai vir aqui fazer a transição para as homenageadas de hoje. Gente, super obrigada.